Boa noite, minha igreja. Vamos estudar mais uma vez o livro de Hebreus. E antes de nós darmos continuidade à parte 2 desse livro tão empolgante, eu queria orar com você e pedir ao Espírito Santo para ministrar ao nosso coração algo que vem da parte de Deus para nós nesse tempo. E cremos que através da palavra de Deus nós seremos edificados nesta noite mais uma vez. Feche os teus olhos. Pai, no nome de Jesus, nós queremos abençoar o teu povo. Nós queremos também, Pai, pedir ao Espírito Santo, ao Espírito que nos consola, que nos conforta, que nos molda a cada dia, ministrar ao nosso coração. Que a tua palavra, que é a verdade, possa de uma forma abundante falar-nos nesta noite e mais uma vez sairmos edificados em nome de Jesus. Amém. Estamos então hoje tratando novamente do livro de Hebreus e queremos avançar rumo à maturidade. Esse livro, ele nos incentiva a avançarmos, a sermos maduros, cristãos maduros. E nesse tempo que nós estamos vivendo, isso é muito importante, que você esteja aliançado com Cristo, firmado com Cristo, firme nas promessas do nosso Senhor Jesus. E o livro de Hebreus, no capítulo 1, eu quero ler com você, diz assim, até o versículo 4. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. Glória a Deus, O capítulo 1, a gente já tem aí a revelação de Deus, para que a gente amadureça como cristãos, aonde Deus exalta o seu Filho, aonde Deus coloca para a igreja neotestamentária uma turma que já estava aí na sua segunda fase, praticamente, você já sabe, do ano 68 ao ano 70, estavam em Jerusalém, e muitos estavam agora recebendo a Jesus, e através desse escritor, que a gente ainda não tem quem de fato escreveu a epístola aos Hebreus, a gente já falou isso no estudo na parte 1, mas a gente aprende aqui com esse escritor que Deus sempre tem nos revelado o amor, a graça, através do seu Filho Jesus. E no capítulo 1, até o capítulo 6, você vai ver esse escritor falando coisas excelentes para nós, que Cristo é superior aos profetas, isso está aí no capítulo 1, que Cristo é superior aos anjos, que Cristo é superior a Moisés, que Cristo é superior a Arão, que representa a antiga aliança, e também o antigo sacerdócio que estava sobre a antiga aliança através de uma tribo, você já sabe, a tribo de Levi. Então, queridos irmãos, nesta epístola a gente tem algumas coisas relevantes e a gente quer falar com você a respeito dessas coisas. A primeira curiosidade que eu queria chamar a tua atenção é que 13 vezes na epístola aos Hebreus
aparece a palavra superior, exaltando o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele é superior, pois a sua salvação foi, é e sempre será uma salvação perfeita em relação ao antigo sistema religioso, ao antigo sistema hebraico. E no capítulo 7 de Hebreus, eu convido você a abrir a sua Bíblia, no versículo 19, diz assim: pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, e por outro lado, se introduz esperança superior, pela qual nós chegamos a Deus mediante a nova aliança através do seu Filho Jesus Cristo. Glória a Deus, louvado seja o teu nome, Jesus. Ele também, o nosso Senhor Jesus, na nova aliança, trouxe uma esperança superior com base em superior promessa. Antigamente, na antiga aliança, não havia uma promessa forte que abençoasse, que protegesse de fato o povo. E no versículo 6 do capítulo 8, eu quero lembrar a você o que diz a palavra de Deus, e diz assim também no livro de Hebreus: agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Aleluia! Glória a Deus! E por isso que é tão importante você e eu, que fomos salvos pela graça, salvos pela obra consumada da cruz, tenhamos Jesus como centro, tenhamos a nossa fé alicerçada, embasada nele, e isso é muito importante para cada um de nós, né? Uma outra coisa que você e eu precisamos ter, como cristãos maduros dentro do nosso espírito, é que Jesus é perfeito. Aleluia! E 14 vezes nesse livro de Hebreus também aparecem a perfeição de Cristo, do ato consumado dele na cruz do Calvário por nós. Ele é a perfeição e com ele foi consumada toda a obra. Então tudo foi consumado em Jesus. Glória a Deus. Ele, então, agora, está à destra de Deus como sumo sacerdote, intercedendo por cada um de nós. Veja o que diz Hebreus também, no capítulo 7, no versículo 11. Olha só, e veja como você e eu estamos vivendo o melhor tempo, o tempo da graça, o tempo onde temos o sacerdócio de Jesus, amparado e ancorado nele. Veja só o que diz Hebreus 7:11. Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, lembrando a você, o sacerdócio levítico começou na antiga aliança com Arão, ok? Pois nele, baseado, o povo recebeu a lei, a antiga aliança. Que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Olha, que legal! Então Jesus é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E eu quero lembrar a você, Melquisedeque é um tipo de Cristo que está lá, na antiga aliança, no primeiro encontro que no nosso pai Abraão teve com Jesus, e ele, tendo esse encontro, diz o texto, que ele entregou os seus dízimos, as suas ofertas
a Melquisedeque. E isso está lá. Olha como a Bíblia se completa. No livro do Gênesis, livro do princípio, no capítulo 14, no versículo 18 em diante, diz assim, quando Ló foi cativo e Abraão, teve, juntamente com seus colaboradores, teve uma luta para resgatar Ló e toda a sua família, e depois que Ló é resgatado, Abraão tem um encontro com Melquisedeque. Melquisedeque, na antiga aliança, que é um tipo da manifestação teofânica. Teofania, na antiga aliança, é a manifestação da presença do Senhor Jesus, até porque ele é eterno, na antiga aliança. E diz assim, Melquisedeque, capítulo 14 de Gênesis, versículo 18. Rei de Salém trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abraão e disse, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu a Abraão o dízimo. Oh, que legal! Então, pastor, o dízimo, que Abraão começou a entregar, e nos ensinou como igreja a sermos fiéis dizimistas, ele estava entregando então ao próprio Senhor Jesus? Sim, ao próprio Senhor Jesus. Por isso que é tão importante você e eu obedecermos os princípios estabelecidos na palavra de Deus. E diz que Abraão de tudo entregou o dízimo. Sua descendência também, Isaac, Jacó e todos os outros, todos os israelitas, depois, quando se formou a nação de Israel, sempre foram e sempre fiéis ao Senhor, com os seus dízimos e com as suas sementes. Então, pelo estudo que a gente vê na palavra de Deus, se Melquisedeque está lá também no livro de Hebreus, ele é alguém, no capítulo 7, que Cristo assumiu o seu sacerdócio, então a gente traz a nossa memória, isso aí está em Hebreus agora 7, versículo 4 em diante, olha só o que diz. Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo, tirado dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm mandamento de recolher de acordo com a lei os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham esses descendido de Abraão. Ih, pastor, então, na antiga aliança, até Arão deu o dízimo através de Abraão? Claro que sim, porque se a nação de Israel veio de Abraão, logo todos os israelitas, em todos os tempos, em todas as alianças, entregaram o dízimo pela fé a Jesus, e foram abençoados através do seu pai na fé, Abraão. E aqui eu quero motivar você a crer no poder que há em você semear, em você adorar a Deus com os seus dízimos e com as suas ofertas, sabendo que quando você faz isso, você está crendo na fidelidade de Deus, no amor de Deus, na bondade de Deus e no cuidado de Deus pela nossa vida, pela nossa família. Ok? Então, queridos, Cristo é perfeito, glória a Deus, e esta perfeição foi alcançada porque Cristo assumiu o sacerdócio em Melquisedeque. Glória a Jesus, aleluia. E diz mais, interessante a gente falar um pouquinho desse Melquisedeque. No capítulo 7, no versículo 1, diz assim, olha,
Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis e o abençoou, estou lendo Hebreus 7:1, versículo 2, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também ele é rei de Salém. Salém aqui já é a Nova Jerusalém, ou seja, rei de paz. Preste atenção, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípios de dias, nem fim de existência. Entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Aleluia! E Cristo, né, você já sabe, Melquisedeque é um tipo de Cristo na antiga aliança. Cristo agora na nova aliança está assumindo o seu sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, ok? Então, para você ver, né, como Cristo tem o centro e a perfeição e a primazia em tudo. Ele é a perfeição e jamais, né, poderíamos ser alcançados pela lei. E Paulo pergunta, a lei é ruim? Claro que não, né? Mas nós, né, que fomos mudados pela atitude do pecado, né, não tínhamos e não temos nenhuma condição a não ser através do homem perfeito que se encarnou, Jesus Cristo, cumprirmos todo o mandamento da lei. Por isso que ele, né, como oferta, se entregou por nós. E através do seu sangue precioso, não mais o sangue de animais, não mais o sangue de bodes, nem de bezerros, porque esses não poderiam fazer absolutamente nada. Veja o que diz também Hebreus 10, a partir do versículo 1. Olha só. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouro, não é imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos ofertantes como os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente, eles ofereciam na antiga aliança. Os sacrifícios da antiga aliança não poderiam, de forma alguma, aperfeiçoar nem perdoar os nossos pecados. Por isso que Cristo voluntariamente se ofertou por você, veio a esse mundo por amor, foi para aquela cruz para nos resgatar, como diz a palavra de Deus, de toda maldição da lei. Você pode dizer aleluias? Olha, uma terceira curiosidade, né? O adjetivo eterno, né? Ele está ali também revelado na Epístola aos Hebreus. Jesus é o autor da salvação eterna. Né? E a Bíblia diz que nós fomos salvos, fomos comprados por um bom preço, o preço do sacrifício do nosso Senhor Jesus. Pela sua morte e pela sua oferta, ele se rendeu e se entregou por nós, sendo ele o nosso Salvador. Né? Então, seu trono é eterno e perfeito. Né? Ele tem compartilhado conosco da eterna promessa. Olha, nós temos promessas com Jesus. E o escritor aos Hebreus, ele também diz uma coisa muito importante, que ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje, e ele será o mesmo eternamente. Glória a Deus, glória a Deus. E que você e eu possamos ter essa certeza no nosso Senhor Jesus. E por que, pastor, né, essa epístola foi escrita? Olha, estavam os irmãos na sua segunda geração, né? E os crentes estavam ali reunidos em Jerusalém, e eles estavam sendo, nós já estudamos isso ao longo de várias epístolas, né, estavam sendo seduzidos. O templo ainda existia. Os velhos ritos dessa antiga aliança ainda estavam presentes. E muitos
estavam sendo induzidos a olhar para trás. E eu quero motivar você, não olhe para trás. Lá atrás, a nossa vida do passado não tinha nada, né? Nós outrora éramos desgarrados, assim diz a palavra de Deus, éramos ovelhas sem pastor, não tínhamos um rumo, não tínhamos um norte. Eu quero motivar você, nesse tempo que nós estamos vivendo, esse tempo que se chama hoje, olhe para frente, olhe para Jesus, creia nele, confia nele. Esses irmãos estavam começando a querer olhar para trás. E o que estava chamando a atenção dessa igreja, por que eles estavam olhando para trás, é que eles estavam estagnados, estavam querendo retroceder na fé, estavam querendo esquecer as promessas do Senhor. Alguns não estavam mais indo aos cultos. Caramba, isso está lá em Hebreus, no capítulo 10, no versículo 25, depois você leia com calma. Não estavam progredindo na vida espiritual. E eu quero dizer para você, né, a gente começou abrindo essa nossa reflexão, dizendo para você que o objetivo da carta aos Hebreus é que os crentes avancem, cresçam, amadureçam. E eles estavam estagnados. Olha só o que diz o capítulo 6, o versículo 1. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento, de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismo, a imposição das mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos, se Deus permitir. Para você ter uma ideia, a igreja da segunda geração estava tendo dúvidas nesses princípios elementares da base cristã, da doutrina cristã. Por isso que é importante você e eu termos todos os dias, né, a revelação do Espírito Santo, o contato com a palavra de Deus, com a oração, e estarmos sempre lendo a palavra e deixando o Espírito Santo gerar na nossa vida uma palavra, e essa palavra fortalecendo-nos diariamente. Por isso que é importante você e eu, né, estarmos todos os dias, né, com essa atitude. E concluindo, querido, né, como você e eu, então, devemos nos portar, né, motivados, andando, né, olhando para o alto, olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé, não olhando para a direita nem para a esquerda, mas focado com os nossos olhos em Jesus. A Bíblia nos dá algumas dicas, e a primeira delas também está em Hebreus. Capítulo 12, versículo 2, eu quero ler com você. Ouça só o que diz a palavra do Senhor para a nossa meditação. Olhando firmemente para o autor e o consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, fazendo caso da ignominia, e está sentado à destra de Deus, do trono do nosso Senhor Jesus Cristo. Uau! Né? E isso, querido, é fundamental, né? Olhar para Jesus. Sei que você, né, e eu estamos sendo bombardeados para ficar olhando para a televisão, para ficar olhando para as más notícias, para ficar olhando para o medo, para a incerteza, para a insegurança, o que vai ser do dia de amanhã, né? E eu quero lembrar a você, a Bíblia diz, né, basta a cada dia o seu mal. Veja o dia de hoje, acredite e creia nas promessas e nas provisões do Senhor para nós no dia de hoje. E o dia de amanhã, pastor? A Bíblia declara que o dia de amanhã
está também nas mãos do nosso Senhor Jesus Cristo, e Ele vai sim cuidar de nós. Aleluia! Glória a Deus! Então, olhe para Jesus. Eu quero lembrar a você de duas pessoas que tiraram os olhos. O primeiro está no Salmo 73, de Jesus. Era um ministro de louvor, o nome desse homem é Asaf. E diz que quando ele começou a olhar para a direita, para a esquerda, ele começou a ver os problemas, começou a ver as dúvidas, começou a duvidar da sua salvação, da prosperidade que ele tinha em Cristo. O segundo foi o apóstolo Pedro, também está lá em Mateus capítulo 14, diz que quando Jesus tirou os olhos do mestre, ele começou a enxergar o vento, os problemas, o mar e tantas outras coisas. Então, nesse momento que você e eu precisamos mais do que nunca estar olhando para Ele. Amém? A segunda coisa que eu quero dizer para você, para que você se mantenha motivado, você precisa ser, e isso está lá em Josué, no capítulo 1, versículo 9, ser forte. Gente, é importante você manter a sua força no Senhor, ser corajoso, não desanimar, sabe? E creia que Ele está conosco. A gente está vendo aí tantas coisas, e tantas vozes, mas ouça um conselho, do seu pastor. Ele está contigo. A Bíblia declara que a sua voz é mansa e suave, e Ele é o bom pastor que nos conduz ao pasto verdejante. Confia nele. Aleluia! E por último, eu quero deixar também um terceiro exemplo para você. É o exemplo do apóstolo Paulo. Nosso apóstolo Paulo está lá em Atos capítulo 18, versículo 9, e ele nos dá um incentivo, e eu quero concluir essa reflexão dizendo para você o que o Senhor Jesus disse para ele, está em Atos 18, 9. Paulo, não temas, mas fale e não te cale. Eu quero dizer para você, não temas. Deus é o nosso pastor. Deus é o nosso refúgio. Deus é a nossa fortaleza. Que a graça do Senhor Jesus esteja com você. Amém? Eu quero orar com você. Pai, olha, nesse tempo nós precisamos mais do que nunca estar olhando para você. Não queremos tirar os nossos olhos da obra consumada da cruz e nem da tua verdade, que está estabelecida nas tuas promessas para nós. Que nós possamos, Senhor, ser renovados pelo teu Espírito, fortalecido pelo teu Espírito. Que o teu Espírito Santo possa encher a tua igreja e todos aqueles que estão me escutando e me vendo nesta noite. No nome de Jesus. Que Deus te abençoe, rica e abundantemente. Olá, queridos. Estamos agora no nosso momento de comunhão, onde ofertar, você já sabe, é um ato de adorar a Deus. A palavra do Senhor diz que quando nós temos essa disposição, a bênção e a graça de Deus está sempre conosco, e eu quero louvar a Deus, eu quero exaltar o nome dEle com o meu dízimo, com a minha semente também. Quero dizer para você que já fiz isso através de algumas ferramentas, por estarmos todos impossibilitados de estar presente no nosso encontro, através da ferramenta do aplicativo da nossa igreja, também da ferramenta do meu aplicativo bancário. Eu tive o prazer e a alegria de lançar uma semente nesta semana no Reino de Deus. Minha esposa e eu, nós temos sempre essa satisfação de abençoar e generosamente reconhecermos
que tudo que temos vem do Senhor, tudo que somos é para o Senhor. E eu quero convidar você a ser generoso nesse momento de adoração. Que Deus possa te abençoar de uma forma rica e abundante e que nunca falte sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, a glória, a presença e a proteção de Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.